Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, sessão 44. Nessa sessão aqui, vai falar sobre a conferência, tá bom? É uma revelação que estava convocando todas as pessoas a vir para a conferência para assistir, tá bom? Vamos ver aqui dois versículos aqui. A sessão 44 é apenas 6 versículos, é rapidinho aqui. Eu vou ler dois e fazer algumas explicações aqui. Então, o versículo 1 diz assim: Eis que assim diz o Senhor a vós, meus servos, é-me conveniente que os élderes da minha igreja sejam convocados do leste, do oeste, do norte, do sul, por carta ou por algum outro meio. Ou seja, é para vir dos 4 cantos do mundo ali, quem estivesse pregando o evangelho, fazendo alguma missão, eles deveriam ser notificados por carta ou de algum outro meio, né? Ir lá avisar eles e chamar eles para a conferência, né? Então veja que não é somente um convite. Ele fala aqui convocar eles ali para a conferência, né? Recentemente tivemos nossa conferência e fazendo algumas comparações, né? Nós não precisamos viajar distâncias grandes para assistir a conferência. A gente pode assistir na comodidade do lar, né? Por meio da internet, por meio da televisão, que passa também por meio da televisão. Então, olha que bênção hoje, né? A gente pode. Outra promessa sobre a conferência, ao eles se reunirem, olha a promessa que era feita aqui. Versículo 2: E acontecerá que, se forem fiéis e exercerem fé em mim, derramarei meu espírito sobre eles no dia em que se congregarem. Congregarem é juntar. Então, no dia da reunião, da conferência, o Senhor derramaria com mais abundância o Espírito Santo sobre essas pessoas, né? E essa promessa ela é real até hoje. Quando nós entramos ou seja, assistimos à conferência geral, com os olhos fitos na glória de Deus, realmente querendo saber o que Deus ele quer de nós, a gente recebe muitas respostas do Senhor, tá bom? Então, a bênção continua até hoje. Então, essa sessão 44 está falando exclusivamente da conferência geral. Qual que era o objetivo na conferência geral antigamente e hoje? É o mesmo. Eu vou ler aqui, tá bom? Um dos objetivos aqui eu separei, são 3. Primeiro, não em ordem de prioridade, mas a ordem que eu estou falando aqui. Primeiro, apoiar os líderes da igreja. Conforme nós estudamos Doutrina e Convênio 43, a gente viu da maneira que os líderes são chamados na igreja. E o Senhor até falou, né? Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, existe um padrão como os líderes são apresentados na igreja, e eles são apresentados para que nós conheçamos. Bom, a igreja é mundial, então não dá para apresentar todos os membros da igreja, tá bom? Todos os líderes que são chamados ali. Então, o que a igreja faz? Todos os que são chamados naquela conferência, eles são formalmente apresentados para voto de apoio, tá bom? Então, todos nós, mesmo assistindo de casa ou na igreja, nós levantamos a mão, o braço direito ali, tá bom? Em apoio a esses líderes que estão sendo chamados. Se alguém não apoia um desses líderes, né, pode levantar a mão em sinal ao contrário e procurar o presidente da estaca e falar, olha, eu não apoio, e notificar, porque o presidente da estaca ele vai passar adiante a informação, tá bom, para a liderança. Então, primeira coisa aqui que nós vimos é apoio ao líder da igreja. Então, a gente precisa conhecer os líderes da igreja, tá bom? A segunda coisa aqui que nós vemos é o relatório, tá bom? Ou seja, existe um relatório que é prestado também na conferência. Toda conferência é prestado um relatório estatístico a respeito dos dízimos e das ofertas. Fora esse relatório, todo ano também o bispo nos apresenta, ou se você, não precisa ser nem no final do ano, né? Se você quiser, você pode pedir lá na secretaria a questão da sua contribuição, né? Os seus dízimos e ofertas que você dá, tá bom? E lá vai vir um relatório de tudo que você fez, para que você saiba que todo o seu dinheiro foi contabilizado e entregue realmente à igreja, né? Para fazer as coisas que precisa, né? Na verdade, a igreja como uma constituição, né, como uma organização organizada, ela nos ajuda em vários aspectos. Por exemplo, se fosse eu sozinho, né,
como é que eu vou construir um templo? A igreja, como organização, tendo alguém para organizar essa parte, né, vai falar sobre missões, vai colocar ali construções de templo. Então, tem que haver uma organização para o reino de Deus crescer. Tá bom? Quem cuida aí do departamento de dízimo, né, e ofertas é a primeira presidência, o coro dos 12 e também o bispado presidente. Necessariamente eles falam o que precisam fazer, mas existe um departamento à parte que cuida dos dízimos, né? A gente pode falar sobre isso aqui rapidinho, né? Que são pessoas credenciadas, profissionais, que é fora do departamento da igreja, que não tem a ver com vínculo, assim, no sentido que faz parte, né? Não precisa, eles não fazem parte nem da primeira presidência, nem do quórum, nem do bispado presidente. O departamento ele é separado. Deixa eu ler aqui como é que está escrito aqui, ó. Diz assim, ó. A auditoria da igreja, que é formada por profissionais credenciados, que atua de modo independente de todos os outros departamentos e entidades da igreja. Tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança quanto às contribuições recebidas e às despesas feitas e à proteção e aos recursos da igreja. Então, até mesmo na ala, na igreja, existe essas auditorias para ver como foi utilizado o dinheiro ali, se tem nota fiscal, todas as coisas, tá bom? Então, a igreja leva bem a sério essa parte. Então, uma das coisas na conferência é passar esse relatório estatístico, tá bom? E o outro propósito aqui, que eu acredito que é o mais principal, é o de edificar os membros da igreja, ajudar a gente a progredir, se tornar mais próximo do Senhor. Aliás, a gente percebe na conferência geral que é uma pequena parte, né, da conferência geral é sobre apoio aos líderes. E a outra pequena parte é sobre esse relatório estatístico. E a grande número de parte é sobre os oradores, que preparam discursos, né, para nos aproximar do Senhor, tá bom? Então, a parte principal da conferência geral é a gente nutrir o nosso espírito. Bom, aqui, já que eu falei um pouco sobre a questão, né, do propósito da conferência geral, eu gostaria de compartilhar como era no Novo Testamento e teve que haver uma divisão, porque os apóstolos estavam com tanto trabalho para fazer, para cuidar das viúvas e necessitados, que eles não estavam conseguindo pregar a palavra de Deus. Então também teve que se criar ali um departamento à parte para cuidar ali, né, das finanças da igreja. Então os apóstolos eles não cuidam da finança, tá bom? Vamos ali então, aqui em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 6 aqui, tá bom? Versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias crescia o número dos discípulos, e houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui, o ministério cotidiano é a ajuda diária, né? Na questão da necessidade dessas viúvas. O Senhor sempre olhou com muito carinho por essas pessoas que tinham necessidade. Elas são sempre citadas ali no Velho Testamento, né, que deveriam ter ajudas, as viúvas, os órfãos e também os estrangeiros, tá bom? Sempre esses eram tidos ali com carinho para que fossem supridas suas necessidades. E aqui, então, os gregos, né, estavam reclamando porque suas viúvas não estavam sendo atendidas ali, tá bom? E eu acho que não era a questão da falta do dinheiro, é a questão que era muita gente como membro ali e os apóstolos não estavam dando conta de cuidar de todas essas pessoas. Então, qual que é a solução aqui? No versículo 2 diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Servir às mesas aqui significa dar o alimento para a pessoa, cuidar, né? Ser servo ali, alimentar as pessoas, tá bom? Então ele falou, não é razoável, a gente está ajudando o próximo, né? Alimentando eles, mas a palavra está deixando de ser cuidada. Então a gente precisa cuidar da palavra. Os apóstolos, eles são enviados para ser testemunhas especiais de Jesus Cristo. E nesse caso aqui, eles estavam apenas cuidando, né, das viúvas, dos órfãos.
é uma tarefa importante. Por isso, eles vão designar um outro departamento para fazer isso, tá bom? Um outro grupo de pessoas. Vamos ver aqui, ó, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles esta importante tarefa. Então, é uma importante tarefa, como eles falaram, cuidar das viúvas, dos necessitados, é uma importante tarefa. Então, eles colocaram pessoas para cuidar. Colocou aqui, eu fiquei olhando a lista, né, de qualificação para essas pessoas fazer parte desse departamento aqui, né, que seria os dízimos, as ofertas, para ajudar ali as pessoas. Então, qual que era as qualificações? Boa reputação, né? Se nós formos olhar, né, os líderes que são escolhidos no governo, né, tem o passado todo sujo, cheio de não sei quantos processos, não é de boa reputação, não. Talvez nós deveríamos seguir mais o que as escrituras falam, né? Realmente chamar pessoas de boas reputações ali para ser ministros e assim por diante, né? Só uma dica aí. Então aqui falou das qualificações. Uma boa reputação, cheio do Espírito, a pessoa ser cheia de sabedoria. Então eles escolheram aqui 7 pessoas para cuidar disso, ou seja, dessa importante tarefa, como colocou aqui. Versículo 4. Porém, nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. E os apóstolos então falaram, e nós vamos ficar encarregados de pregar ao povo. Eles vão cuidar da parte material e nós vamos cuidar da parte espiritual. E é isso que os apóstolos fazem, né? Eles viajam o mundo, indo nas estacas, nas alas, pregando o evangelho, ajudando e fortalecendo a liderança e os membros da igreja. Então, eles cuidam da parte espiritual, eles não estão preocupados nessa parte, não mexem nessa parte financeira aqui, né? A parte financeira que eles mexem é no seguinte, vamos construir tantos templos. E aí eles têm que conversar, né, com esses que já são especialistas, credenciados, né, esse grupo formado, né, para cuidar e gerenciar da finança da igreja, para ver quanto eles têm de dinheiro para construir o templo, quanto tempo vai demorar e assim vai, tá bom? Então, conforme eu falei, a igreja como uma instituição é uma bênção, porque existe essa organização para enviar missionários ao mundo, onde esses missionários vão, né? Existe a organização sobre onde vão ser construídos os templos, então é uma bênção. Vamos lá, versículo 5 aqui. E este parecer contentou a toda a multidão. Todo mundo ficou feliz, né, quando os apóstolos tomaram essa decisão aqui. E elegeram, então, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, né, e aí vai falando o nome dos 7 aqui que foram escolhidos. Então veja que tem um departamento à parte, como há hoje em dia aqui. Vamos lá para o último versículo aqui, o versículo 6, ou seja, versículo 6 diz assim, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Ou seja, foi um chamado ali da igreja mesmo para eles, tá bom? O versículo 7, então, para finalizar aqui, fala qual foi o resultado dessa obra que eles fizeram, de ter chamado ali essas pessoas para cuidar, e agora eles iriam cuidar da espiritualidade. Então, qual que foi o resultado? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande multidão dos sacerdotes obedecia à fé, né? Veja só, o que aconteceu? O número de discípulos aumentou. Por quê? Porque agora eles estavam concentrados em pregar a palavra de Deus. E a fé dos irmãos aumentaram, tudo isso. E estava mais estagnado, né? Por causa do trabalho que eles estavam fazendo, que era muito pesado ali. E houve até reclamação da parte dos gregos ali. Então a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, né, é essa, a respeito da sessão 44, que fala da importância da conferência geral. E aqui, na conferência geral, então, nós temos 3 partes. O apoio aos líderes, o relatório estatístico e, principalmente, nutrir os irmãos. Tá bom? Fazer com que nós nos desenvolvamos. Sempre quando eu assisto a conferência,
eu presto atenção nos discursos e vejo que eles não estão preocupados com questão do dízimo, questão de oferta, eles realmente estão preocupados comigo, com a minha família, eles não fazem campanhas, né, para arrecadar dinheiro, não é nada disso. Né? Quando eles citam dízimo ou ofertas, realmente eles falam na questão de fé, de nós sermos obedientes a Deus e prosperarmos, tá bom? Então é essa a mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.